Desde pequeno eu sabia que minha vida seria diferente da maioria das pessoas. Cresci em uma casa enorme, rodeado de tudo o que o dinheiro podia comprar, mas também de uma pressão invisível que parecia pesar sobre meus ombros desde o berço. Meus pais, Henrique e Beatriz, eram figuras imponentes, admiradas e temidas no mundo dos negócios. Eles comandavam uma rede de empresas que, para muitos, era símbolo de sucesso e poder. Para mim, era uma espécie de prisão dourada. Lembro-me de almoços de domingo em família, quando meu pai fazia questão de repetir para todos: "O Lucas vai ser ainda maior do que eu. Ele nasceu para isso." Eu sorria, fingia orgulho, mas, por dentro sentia um frio na barriga. Não era só a expectativa de suceder meus pais, era a cobrança constante, os olhares atentos, as conversas sussurradas quando eu passava pelos corredores da empresa. Desde cedo, fui preparado para assumir o trono, como eles gostavam de dizer. Cursos de idiomas, viagens internacionais, reuniões intermináveis, tudo fazia parte do meu treinamento. Na escola, meus colegas me olhavam com uma mistura de inveja e distância. Eu era o filho do dono, aquele que não podia errar, que não podia vacilar. Meus amigos de verdade eram poucos e até eles pareciam medir as palavras antes de falar comigo. Eu tentava me adaptar, ser normal, mas as responsabilidades me perseguiam como uma sombra. Aos 14 anos, já participava de reuniões importantes, ouvindo mais do que falando, aprendendo a arte de negociar, de convencer, de nunca demonstrar fraqueza. Minha mãe, Beatriz, era ainda mais exigente. Ela dizia que no mundo dos negócios não havia espaço para sentimentos. Você precisa ser frio, Lucas. Precisa pensar com a cabeça, não com o coração. Eu tentava agradá-la, mostrar que era capaz, mas sempre parecia faltar algo. Ela era uma estrategista nata, enxergava oportunidades onde ninguém via, mas também era implacável com quem a decepcionava. E eu, mesmo sem perceber, vivia com medo de ser esse alguém. Ao longo dos anos, fui me acostumando com a rotina pesada. As viagens de férias eram, na verdade, oportunidades para conhecer novos mercados. Os aniversários eram comemorados em jantares de negócios. Meu pai dizia que era assim que se formavam os grandes líderes. Eu absorvia tudo, mas sentia falta de algo que nem sabia nomear. Talvez fosse liberdade, talvez fosse apenas a vontade de ser visto como mais do que um herdeiro. Quando completei 18 anos, ganhei meu primeiro cargo oficial na empresa. Não era um cargo qualquer, claro. Meu pai fez questão de me colocar como diretor de um dos setores mais estratégicos. "Aqui você vai mostrar do que é capaz", ele disse com aquele sorriso orgulhoso que eu tanto desejava ver. Mas junto com o cargo, vieram os olhares desconfiados dos outros diretores. Muitos deles estavam na empresa há décadas e não escondiam o incômodo de ver um garoto ocupando uma posição tão importante. Eu sentia a pressão aumentar a cada dia. Qualquer erro meu seria amplificado, qualquer acerto seria minimizado, como se tudo fosse apenas resultado do meu sobrenome. Nos primeiros meses tentei me provar. Chegava cedo, saía tarde, estudava cada detalhe dos relatórios, tentava criar novas estratégias, mas a cada passo, parecia que alguém estava esperando que eu tropeçasse. Meus pais, por outro lado, continuavam cobrando resultados. "Você precisa ser melhor do que todos, Lucas. Não pode dar margem para dúvidas", minha mãe repetia quase diariamente. Eu me perguntava se algum dia seria suficiente. Foi nessa época que comecei a perceber que, por mais que eu tentasse, nunca seria visto apenas pelo que eu fazia, mas sempre pelo que eu representava. A pressão foi se acumulando e comecei a cometer pequenos erros. Uma decisão precipitada aqui, uma resposta atravessada ali. Nada grave, mas o suficiente para alimentar os boatos de que eu não estava pronto. Meus pais, ao invés de me apoiar, pareciam cada vez mais distantes. As conversas em casa ficaram frias, quase protocolares. Eu sentia que algo estava mudando, mas não sabia exatamente o que. Até que, em uma noite qualquer, ouvi uma conversa dos meus pais no escritório de casa. Eles falavam baixo, mas o tom era tenso. Meu nome foi citado algumas vezes, seguido de longos silêncios. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Será que eles estavam decepcionados comigo? Será que eu tinha feito algo tão grave assim? Não consegui dormir naquela noite, imaginando todas as possibilidades.
No dia seguinte, tentei agir normalmente, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer não me abandonou. E foi então que, dias depois, recebi aquele áudio. Frio, definitivo, sem espaço para perguntas. Você está fora dos negócios da família. Eu só consegui responder, ok. Mas por dentro, uma tempestade se formava. O que teria levado meus pais a tomar uma decisão tão drástica? E por quê? Agora, depois de tudo o que eu passei para chegar até ali, enquanto tentava assimilar o golpe, uma lembrança antiga veio à tona. Uma noite, muitos anos atrás, em que ouvi meu pai dizendo que certas coisas nunca poderiam vir à tona. Será que finalmente esse segredo havia sido revelado? E se sim, qual seria o meu papel nisso tudo? Eu precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse, mas eu não fazia ideia do que estava prestes a encontrar. No dia seguinte ao áudio, acordei com a cabeça pesada, como se tivesse passado a noite inteira lutando contra uma tempestade interna. O silêncio da casa parecia mais denso do que nunca. Caminhei pelos corredores, observando as fotos de família penduradas nas paredes, cada uma delas um lembrete do que eu havia perdido. Ou talvez, do que nunca tive de verdade. Meus pais não estavam em casa. O carro deles havia sumido da garagem, e a empregada, ao me ver, desviou o olhar, como se soubesse de algo que eu não sabia. Sentei-me no escritório, o mesmo onde tantas vezes assisti meu pai tomar decisões que mudaram o rumo da empresa. O cheiro de couro das cadeiras, o brilho dos troféus e certificados na estante, tudo parecia zombar de mim. Peguei meu notebook e comecei a vasculhar e-mails antigos, mensagens, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista sobre o que estava acontecendo. Mas tudo parecia normal, pelo menos à primeira vista. Os relatórios do último mês estavam em ordem, as reuniões agendadas, nada fora do lugar. Mas eu sabia que nos bastidores, algo grave havia acontecido. Decidi ligar para meu melhor amigo, Rafael, o único que sempre esteve ao meu lado mesmo quando todos os outros se afastaram. Ele atendeu no segundo toque com a voz preocupada. Contei sobre o áudio, sobre a exclusão repentina, e ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: Cara, isso não faz sentido. Seus pais sempre te prepararam para isso. Tem alguma coisa aí que você não tá vendo. Concordei, mas não sabia por onde começar a procurar. Passei o dia tentando contato com meus pais. Liguei, mandei mensagens, até tentei falar com o advogado da família, mas ninguém me respondia. O silêncio era ensurdecedor. No fim da tarde, resolvi ir até a empresa. O segurança da portaria, que me conhecia desde criança, me olhou com pena. Seu Lucas, hoje não é um bom dia para entrar, ele disse hesitante. Insisti, dizendo que precisava pegar alguns documentos pessoais. Ele fez uma ligação rápida e, depois de alguns minutos de espera, liberou minha entrada. O clima dentro da empresa estava estranho. Funcionários que sempre me cumprimentaram com respeito desviavam o olhar, cochichavam pelos cantos. Fui até minha sala, que parecia intocada, mas ao tentar acessar o sistema da empresa, minha senha não funcionou. Tentei de novo, e de novo, até que uma mensagem apareceu na tela. Acesso negado. Procure o setor de recursos humanos. Meu coração disparou. Era real. Eu estava mesmo fora. Saí da sala e fui direto ao RH. A gerente, uma mulher que sempre foi cordial comigo, me recebeu com um sorriso forçado. Lucas, sinto muito, mas preciso pedir que você devolva seu crachá e qualquer equipamento da empresa. Perguntei se ela sabia o motivo da minha saída, mas ela apenas balançou a cabeça dizendo que só estava cumprindo ordens vindas de cima. Saí de lá sentindo um vazio enorme, como se tivessem arrancado uma parte de mim. Voltei para casa e pela primeira vez senti medo do futuro. O que eu faria agora? Minha vida inteira havia sido construída em torno daquele império. Não sabia quem eu era fora dali. Passei horas olhando para o teto, tentando encontrar algum sentido em tudo aquilo. Foi então que, já de madrugada, recebi uma mensagem anônima no meu celular. Nem tudo é o que parece. Procure no cofre do escritório do seu pai. Meu coração disparou. Quem teria me enviado aquela mensagem? E o que eu encontraria naquele cofre? Eu sabia que precisava agir rápido, mas não fazia ideia do que estava prestes a descobrir naquela noite. O relógio marcava quase 3 da manhã, quando decidi que não podia esperar até o dia seguinte. O silêncio da madrugada era cortante,
e a mensagem anônima não saía da minha cabeça. Troquei de roupa, peguei as chaves do carro e dirigi pelas ruas vazias até a casa dos meus pais. Durante o trajeto, minha mente girava em torno de possibilidades. Quem teria me mandado aquela mensagem? Seria alguém da empresa? Um funcionário leal? Ou talvez um inimigo querendo me manipular? O medo e a curiosidade se misturavam, criando uma ansiedade quase insuportável. Cheguei a casa e, por sorte, ainda tinha uma cópia da chave. Entrei devagar, sentindo o peso da escuridão e do vazio. O cheiro familiar da madeira encerada e dos livros antigos me trouxe uma pontada de nostalgia. Mas não havia tempo para sentimentos. Fui direto para o escritório do meu pai. Um cômodo, que sempre me pareceu mais um templo do que um local de trabalho. As paredes forradas de livros, a mesa de mogno impecável, e no canto, o cofre embutido atrás de um quadro antigo. A combinação do cofre era um segredo de família, mas eu sabia, de cor, a data do casamento dos meus pais. Girei o disco com as mãos trêmulas, ouvindo o clique final que liberou a porta pesada. Dentro, encontrei uma pasta preta, grossa, com meu nome escrito em letras douradas. Havia também um envelope lacrado e um pequeno pendrive. Sentei-me na poltrona do meu pai, respirei fundo e abri a pasta. O conteúdo era chocante. Documentos, contratos e e-mails impressos, tudo relacionado a decisões tomadas nos últimos anos. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma carta, escrita à mão, com a caligrafia firme do meu pai. Lucas, se você está lendo isso, é porque as coisas fugiram do nosso controle. Há segredos que mantivemos para te proteger. Mas agora, você precisa saber a verdade. Nem tudo é como parece. Confie apenas em quem sempre esteve do seu lado. Meu coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Peguei o pendrive e o conectei ao notebook. Havia uma única pasta protegida por senha. Tentei algumas combinações óbvias, até que acertei. O nome da minha mãe. Dentro, vídeos e áudios de reuniões secretas, gravações de conversas entre meus pais e pessoas que eu nunca tinha visto antes. Em um dos vídeos, meu pai discutia com um homem sobre uma ameaça ao império da família. O tom era tenso, quase desesperado. Se isso vazar, estamos todos perdidos, dizia ele. O envelope lacrado continha uma cópia de um contrato de sociedade, datado de muitos anos atrás, com uma assinatura que eu não reconhecia. O nome era de um antigo sócio da família, alguém que, segundo as histórias, havia sumido misteriosamente. O contrato dizia que, em caso de quebra de confiança, todo o patrimônio da família poderia ser reivindicado por esse sócio ou seus herdeiros. Aquilo explicava muito, mas ao mesmo tempo, abria ainda mais perguntas. Enquanto eu processava tudo aquilo, ouvi um barulho vindo da porta da frente. Alguém estava entrando na casa. Meu corpo congelou. Será que meus pais tinham voltado? Ou seria alguém que sabia que eu estava ali? Apaguei as luzes do escritório, fechei o cofre, e com as mãos trêmulas escondi a pasta e o pendrive dentro da minha mochila. O som de passos ecoou pelo corredor, cada vez mais perto. Eu precisava sair dali antes que fosse tarde demais, mas não fazia ideia de quem estava prestes a me encontrar naquela casa escura. Fiquei imóvel, o coração disparado, enquanto os passos ecoavam pelo corredor. O som era pesado, decidido, como se a pessoa soubesse exatamente onde queria chegar. Olhei ao redor, procurando uma rota de fuga. A janela do escritório estava fechada, mas talvez desse para abrir sem fazer barulho. Antes que pudesse tentar qualquer coisa, a maçaneta girou devagar. Prendi a respiração esperando o pior. A porta se abriu lentamente e uma figura alta entrou, iluminada apenas pela luz fraca do corredor. Por um instante, o medo me paralisou, mas logo reconheci o rosto de Rafael, meu melhor amigo. Ele fechou a porta atrás de si, ofegante, e sussurrou: "Eu sabia que você viria para cá. Vi seu carro na rua." O alívio foi imediato, mas durou pouco. Rafael estava visivelmente nervoso, e seus olhos denunciavam que ele sabia mais do que estava dizendo. Mostrei a ele a pasta, o envelope e o pendrive. Expliquei tudo o que tinha encontrado e contei sobre a carta do meu pai. Rafael ouviu em silêncio, absorvendo cada detalhe. Quando terminei, ele se aproximou e falou baixo: "Lucas, tem algo que você precisa saber."
Não é só sobre o contrato. Eu ouvi conversas na empresa, gente dizendo que alguém de dentro está tentando tomar tudo para si. Não é só uma questão de confiança, é uma questão de sobrevivência. Tem pessoas dispostas a tudo para assumir o controle. A revelação de Rafael me deixou ainda mais inquieto. Se havia uma disputa interna, então minha exclusão dos negócios era apenas a ponta do iceberg. Perguntei se ele sabia quem estava por trás disso, mas ele hesitou. Eu tenho suspeitas, mas não posso provar nada ainda. Só sei que você não pode confiar em ninguém, nem mesmo em pessoas próximas. Suas palavras ecoaram na minha mente, trazendo à tona todas as dúvidas e medos que eu vinha tentando abafar. Decidimos sair dali antes que alguém realmente perigoso aparecesse. Guardamos tudo na mochila e saímos pela porta dos fundos, evitando qualquer barulho. No carro, Rafael sugeriu que passássemos a noite em um hotel, longe de olhares curiosos. Concordei, sentindo que a cada passo me afastava mais da vida que conhecia. No quarto do hotel, abri novamente os documentos e tentei organizar as informações. O contrato antigo, as gravações, a carta do meu pai, tudo apontava para uma crise muito maior do que eu imaginava. Rafael me ajudou a montar uma linha do tempo dos acontecimentos, tentando identificar quando as coisas começaram a dar errado. Foi aí que, analisando um dos vídeos do pendrive, percebemos algo estranho. Uma figura familiar aparecia ao fundo de uma reunião secreta. Era alguém que eu jamais imaginaria envolvido em qualquer esquema contra minha família. Olhei para Rafael, que arregalou os olhos ao reconhecer a pessoa. Se isso for verdade, Lucas, você está em perigo. Essa pessoa não mede esforços para conseguir o que quer. Meu estômago se revirou. Aquilo mudava tudo. Eu precisava confrontar essa pessoa, descobrir suas reais intenções e entender até onde ela estava disposta a ir para destruir minha família. Enquanto a noite avançava, uma sensação de urgência tomou conta de mim. Eu sabia que não podia mais confiar em ninguém, e que cada passo em falso poderia ser fatal. Mas, ao mesmo tempo, sentia que estava cada vez mais perto de desvendar o mistério que havia me tirado dos negócios da família. E talvez, de descobrir quem realmente era o inimigo por trás de tudo isso. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, meu celular vibrou com uma nova mensagem. Dessa vez, era uma foto. Eu e Rafael entrando no hotel, acompanhada de uma frase ameaçadora. Você não pode se esconder para sempre. O jogo estava apenas começando. E agora eu sabia que estava sendo vigiado de perto. O dia seguinte, amanheceu com uma tensão quase palpável. Rafael e eu passamos a manhã inteira traçando estratégias, revisando cada documento, cada gravação, cada detalhe que pudesse nos ajudar a virar o jogo. Sabíamos que não podíamos confiar em ninguém, da família, muito menos em funcionários antigos. A única chance era encontrar uma brecha no contrato original, algo que pudesse invalidar a chantagem do avô de Rafael e desmascarar meu tio Gustavo diante de todos. Enquanto Rafael analisava as cláusulas jurídicas, eu revisava os vídeos do pendrive mais uma vez. Foi então que percebi um detalhe que havia passado despercebido. Em uma das gravações, durante uma reunião entre meu tio e o avô de Rafael, havia uma menção a um adendo feito ao contrato, anos depois da assinatura original. Eles falavam sobre um documento adicional, guardado em um cofre no escritório central da empresa, que poderia alterar toda a dinâmica do acordo. A esperança reacendeu. Se conseguíssemos esse adendo, talvez houvesse uma cláusula que impedisse a tomada do controle total, ou até mesmo uma prova de que o contrato estava sendo usado de maneira fraudulenta. Rafael imediatamente lembrou que para acessar o cofre seria preciso 2 autorizações: a do presidente da empresa, meu pai, e a do diretor financeiro, meu tio Gustavo. Meu pai estava fora de alcance, mas sabíamos que Gustavo estaria na Apple, empresa naquela tarde, supervisionando uma reunião importante. Traçamos um plano ousado. Rafael usaria seu acesso de ex-funcionário para entrar no prédio e monitorar os movimentos do meu tio, enquanto eu tentaria entrar na sala do cofre, usando a cópia da chave que havia guardado desde a adolescência. O risco era enorme, mas era a única chance de salvar minha família e provar minha inocência. Chegamos à empresa no início da tarde, misturando-nos aos funcionários que saíam para o almoço. Rafael foi direto para a sala de segurança, onde,
Conseguiu desativar temporariamente as câmeras do corredor do cofre. Enquanto isso, eu segui pelos corredores vazios, sentindo o coração bater descompassado a cada passo. Encontrei a porta do cofre entreaberta, sinal de que meu tio já havia passado por ali. Entrei rapidamente e comecei a procurar pelo tal adendo. O cofre era um labirinto de pastas, contratos e maletas. Vasculhei prateleiras, abri caixas, até encontrar um envelope pardo, com a inscrição Adendo Contratual, 2007. Com as mãos trêmulas, abri o envelope e li o documento. Ali estava a chave para tudo. Uma cláusula que previa a nulidade do contrato caso fosse comprovada coação, ameaça ou fraude por parte de qualquer um dos sócios. E melhor ainda, anexado ao adendo, havia uma carta do próprio fundador da empresa, meu avô, relatando sua preocupação com a integridade de possíveis herdeiros e advertindo para que nunca se usasse o contrato para fins de chantagem. O alívio foi imediato, mas durou pouco. Ouvi passos no corredor. Meu tio Gustavo entrou de repente, surpreso ao me ver ali. "O que você está fazendo aqui, Lucas?" Ele perguntou, tentando manter a calma, mas com o olhar ameaçador. Escondi o envelope atrás das costas e tentei ganhar tempo. "Só pegando alguns documentos pessoais. Não quero confusão, Gustavo." Ele se aproximou, fechando a porta do cofre atrás de si. "Você não entende, garoto. Isso não é só sobre você. Se você não sair do caminho, todos nós vamos perder." Tentei argumentar, mas ele avançou, tentando tomar o envelope à força. Lutamos brevemente, até que Rafael apareceu, atraído pelo barulho. Juntos, conseguimos imobilizar Gustavo e sair do cofre, trancando-o lá dentro com a chave reserva. Corremos pelos corredores, ouvindo o alarme disparar. Conseguimos sair do prédio antes que a segurança chegasse, levando conosco o adendo e a carta do meu avô. No carro, ofegantes, nos olhamos com um misto de medo e esperança. Agora tínhamos a prova que precisava ser apresentada ao conselho da empresa e, mais importante, aos meus pais. Mas sabíamos que a luta estava longe de acabar. O avô de Rafael ainda tinha poder e influência, e Gustavo, mesmo exposto, não desistiria facilmente. O próximo passo seria o mais arriscado de todos: convocar uma reunião emergencial do conselho, revelar toda a verdade e enfrentar de uma vez por todas os verdadeiros inimigos da minha família. E, enquanto o sol se punha, uma mensagem anônima chegou ao meu celular. "Você pode ter vencido uma batalha, mas a guerra está longe do fim. Prepare-se para o que está por vir." A noite caiu pesada, trazendo consigo uma sensação de urgência e perigo iminente. Rafael e eu sabíamos que não podíamos esperar mais. Com o adendo em mãos e a carta do meu avô, tínhamos a chance de virar o jogo. Mas também sabíamos que nossos inimigos fariam de tudo para impedir que a verdade viesse à tona. Decidimos agir rápido. Marcamos uma reunião emergencial do conselho da empresa para a manhã seguinte, usando os contatos que ainda confiavam em mim e em meu pai. Passei a noite quase em claro, revisando cada detalhe dos documentos, preparando minha fala, ensaiando argumentos. Rafael, sempre ao meu lado, cuidava da segurança, trocando mensagens com pessoas de confiança, garantindo que ninguém pudesse nos surpreender. Meu maior medo era que Gustavo ou o avô de Rafael tentassem alguma manobra desesperada para nos calar antes da reunião. Mas ao mesmo tempo sentia uma força nova crescendo dentro de mim, a certeza de que pela primeira vez eu tinha algo sólido com que lutar. Logo cedo, fomos para a sede da empresa. O clima estava tenso, os corredores cheios de olhares desconfiados. Alguns conselheiros já estavam reunidos na sala principal, murmurando entre si. Quando entrei, todos se calaram. Meu tio Gustavo ainda não havia aparecido, mas eu sabia que ele faria de tudo para impedir aquela reunião. O avô de Rafael também estava ausente, mas havia enviado um representante, um advogado frio, de olhar calculista, que parecia pronto para qualquer coisa. Comecei a apresentação mostrando o adendo e lendo a carta do meu avô em voz alta. Expliquei como o contrato original havia sido manipulado, como Gustavo e o avô de Rafael haviam conspirado para tomar o controle da empresa, usando ameaças e chantagem. Mostrei as gravações, os pagamentos suspeitos, as provas de coação. O clima na sala mudou rapidamente. Alguns conselheiros ficaram chocados,
Outros, visivelmente desconfortáveis, como se temessem serem os próximos alvos de uma trama tão suja. O advogado do avô de Rafael tentou interromper, dizendo que aquelas provas não tinham validade, que tudo não passava de uma interpretação equivocada. Mas Rafael, munido de sua experiência jurídica, rebateu cada argumento, mostrando que o adendo tinha força legal e que a carta do fundador era clara sobre a proibição de chantagem. Aos poucos, os conselheiros começaram a se posicionar a nosso favor, exigindo explicações formais de Gustavo e do representante do sócio oculto. Foi então que a porta se abriu com força, e Gustavo entrou, escoltado por seguranças particulares. Ele tentou intimidar o conselho, dizendo que tudo aquilo era uma armação, que eu estava tentando dar um golpe para retomar o poder. Mas, diante das provas, sua postura foi se desfazendo. Os conselheiros exigiram que ele entregasse as chaves do cofre e se afastasse imediatamente da diretoria até que uma investigação completa fosse realizada. O representante do avô de Rafael, percebendo que estava perdendo, fez uma última tentativa de acordo. Podemos resolver isso sem escândalos. Basta que Lucas e sua família aceitem uma compensação e se afastem de vez. Mas dessa vez, fui eu quem sorriu. Não estamos à venda. E não vamos mais aceitar ameaças. A reunião terminou com a decisão de afastar Gustavo e o representante do sócio oculto, além de iniciar uma auditoria completa nas contas da empresa. Saí da sala sentindo um alívio imenso, mas também sabendo que a batalha ainda não havia terminado. O avô de Rafael ainda estava solto, e sua influência era grande demais para ser ignorada. No caminho para casa, Rafael recebeu uma ligação de um número desconhecido. Ele atendeu, e do outro lado da linha, a voz fria do avô. Vocês podem ter vencido hoje, mas não pensem que acabou. Eu não perco tão fácil. Rafael desligou, pálido, mas determinado. Ele não vai parar, Lucas. Precisamos estar preparados para o que vier. Naquela noite, enquanto olhava para a cidade iluminada pela janela, entendi que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Eu havia recuperado minha dignidade, protegido minha família e exposto a verdade. Mas, para garantir que tudo isso não fosse em vão, teria que enfrentar o último e mais perigoso dos inimigos. E no fundo, eu sabia que a próxima jogada dele poderia mudar tudo para sempre. O dia seguinte começou com uma mistura de esperança e tensão. A notícia sobre o afastamento do meu tio Gustavo e do representante do sócio oculto se espalhou rápido, causando alvoroço entre funcionários e acionistas. Meu telefone não parava de tocar. Eram jornalistas, antigos colegas, até parentes, distantes querendo entender o que estava acontecendo. Mas acima de tudo, eu aguardava um contato dos meus pais. Eles ainda estavam em algum lugar, escondidos, esperando o momento certo para reaparecer. Rafael e eu passamos a manhã reunindo mais provas para a auditoria e garantindo que nada fosse apagado ou manipulado nos sistemas da empresa. A cada nova descoberta, ficava mais claro o tamanho da rede de corrupção que Gustavo e o avô de Rafael haviam montado ao longo dos anos. Pagamentos suspeitos, contratos superfaturados, transferências para contas no exterior, tudo estava ali, finalmente à vista de todos. No início da tarde, uma mensagem anônima chegou ao meu celular. Se quer ver seus pais de novo, venha, sozinho ao endereço abaixo. Não avise a polícia. Não tente ser herói. O endereço era de uma casa afastada, nos limites da cidade, um lugar que eu não conhecia. O medo me invadiu, mas eu sabia que não podia recuar. Rafael insistiu para ir comigo, mas eu sabia que se algo acontecesse com ele jamais me perdoaria. Combinei com ele um plano de segurança. Se eu não desse notícias em 2 horas, ele deveria chamar a polícia e entregar tudo o que tínhamos. Peguei o carro e dirigi até o endereço indicado. O caminho parecia interminável, cada quilômetro, aumentando minha ansiedade. Ao chegar, encontrei a casa cercada por árvores altas e um portão enferrujado. Toquei a campainha e, imediatamente, a porta se abriu. Um homem alto de terno escuro me conduziu até uma sala nos fundos. Lá estavam meus pais, sentados, visivelmente abatidos, mas ilesos. O alívio foi imediato, mas durou pouco. O avô de Rafael apareceu, acompanhado de 2 seguranças. Ele me olhou com desprezo, como se estivesse diante de um adversário digno, mas ainda assim inferior. Você foi longe demais, Lucas.
Poderia ter aceitado o acordo, mas preferiu desafiar as regras. Respirei fundo e respondi: eu só quero minha família de volta. E quero justiça. Chega de chantagem, chega de mentiras. Ele riu, um riso seco e amargo. Justiça? No mundo dos negócios, justiça é uma ilusão. Só existe poder. E você está prestes a descobrir o preço de desafiar quem tem o controle. Ele então revelou seu plano final. Usaria meus pais como moeda de troca para me forçar a assinar um documento que me afastaria definitivamente da empresa e de qualquer direito sobre o patrimônio da família. Em troca, ele garantiria a segurança deles. Olhei para meus pais, vi o desespero nos olhos deles, mas também uma força silenciosa, como se me pedissem para não ceder. Lembrei de tudo o que havia passado, de cada sacrifício, de cada injustiça. Sabia que se assinasse, estaria condenando não só a mim, mas também o futuro da nossa família. Mas, se recusasse, poderia perder tudo. O avô de Rafael colocou o contrato à minha frente, junto com uma caneta. Assine, Lucas, ou nunca mais verá seus pais. Por um instante, o tempo pareceu parar. Minha mão tremia, o suor escorria pela testa. Olhei para meus pais uma última vez, buscando coragem. E então, tomei a decisão que mudaria tudo. Vez de assinar, rasguei o contrato na frente de todos. Eu não vou ceder à sua chantagem. Se quiser me destruir, vai ter que fazer isso à luz do dia, com todos sabendo quem você realmente é. O avô de Rafael ficou furioso, mas antes que pudesse reagir, a polícia invadiu a casa. Rafael havia seguido o plano e chamado as autoridades ao perceber que algo estava errado. Em meio à confusão, os seguranças foram rendidos e o avô de Rafael foi preso, junto com seus cúmplices. Meus pais foram libertados e eu, finalmente, senti o peso da vitória, mas também da responsabilidade que agora recaía sobre meus ombros. De volta à empresa, fui recebido como alguém que enfrentou o impossível e venceu. Mas sabia que, dali em diante, nada seria fácil. O império da família estava salvo, mas cicatrizes profundas permaneceriam. E enquanto olhava para Rafael, sabia que nossa amizade havia sido testada ao limite e saído mais forte do que nunca. Mas, naquele momento de alívio, uma nova mensagem chegou ao meu celular. Parabéns, Lucas. Você venceu a batalha. Mas, lembre-se, no mundo dos negócios, a próxima guerra nunca está longe. E ao ler aquelas palavras, entendi que minha jornada estava apenas começando. O sol já se punha quando voltei para casa com meus pais e Rafael. O cansaço era visível em cada um de nós, mas havia também um alívio silencioso, como se finalmente tivéssemos emergido de um pesadelo. A empresa estava segura, o golpe havia sido frustrado e os principais responsáveis estavam presos. Mas mesmo assim, eu sabia que as marcas daquele período jamais desapareceriam completamente. Sentei-me na varanda, olhando para o horizonte, tentando processar tudo o que havia acontecido. Foi então que meus pais se aproximaram, sentando-se ao meu lado. Meu pai foi o primeiro a falar, a voz embargada pelo que parecia ser uma mistura de orgulho e arrependimento. Lucas, eu sinto muito. Por tudo. Por ter te afastado. Por ter escondido a verdade. Por não confiar em você quando mais precisava. Minha mãe segurou minha mão, os olhos marejados. A gente só queria te proteger, filho. Achamos que era o melhor. Mas você provou que é muito mais forte e justo do que imaginávamos. Ouvir aquilo deles foi como um bálsamo. Pela primeira vez senti que não era apenas um herdeiro, mas alguém que havia conquistado seu lugar pelo próprio mérito. Olhei para Rafael, que sorria discretamente, como quem sabia que, apesar de tudo, ainda tínhamos muito pela frente. Respirei fundo, sentindo o peso do passado se dissipar aos poucos. No dia seguinte, a empresa foi palco de uma assembleia histórica. Diante de todos os funcionários, conselheiros e acionistas, contei toda a verdade. Sobre o contrato, sobre o golpe, sobre o sacrifício dos meus pais e sobre a coragem de Rafael. Não escondi minhas falhas, nem tentei parecer um herói. Apenas falei com o coração, mostrando que, acima de tudo, eu queria reconstruir a confiança e a união da família. O discurso foi recebido com aplausos e lágrimas. Pela primeira vez, vi respeito genuíno nos olhos daqueles que antes me olhavam com desconfiança. Os dias seguintes foram de reconstrução. A auditoria revelou ainda mais irregularidades,
mas também permitiu que pessoas honestas fossem promovidas e que a cultura da empresa mudasse de dentro para fora. Meus pais, agora livres do peso da chantagem, decidiram se afastar dos negócios, por um tempo, para cuidar de si mesmos e da nossa relação. Rafael assumiu um cargo de confiança ao meu lado, e juntos começamos a traçar um novo futuro para o império da família. Mas foi numa tarde tranquila, quando tudo parecia finalmente em paz, que recebi uma carta anônima. O envelope era simples, mas o conteúdo me fez estremecer. Você venceu, Lucas. Mas nunca se esqueça de que, no mundo em que vivemos, a verdade é só uma parte do jogo. Cuidado com quem está à sua volta. Às vezes, o maior inimigo é aquele que você menos espera. Não havia assinatura, mas o recado era claro. A batalha havia terminado, mas a guerra pelo poder e pela confiança nunca teria um fim definitivo. Decidi não contar nada aos meus pais ou a Rafael naquele momento. Guardei a carta como um lembrete, silencioso de que a vigilância e a integridade seriam dali em diante meus maiores aliados. E enquanto olhava para o futuro, entendi que minha verdadeira vitória não era apenas ter recuperado o império da família, mas ter descoberto quem eu realmente era. Alguém capaz de enfrentar qualquer tempestade, desde que não estivesse sozinho. A reviravolta final, no entanto, veio alguns meses depois. Em uma reunião de negócios, fui surpreendido por uma nova sócia. Uma mulher elegante, de olhar firme, que se apresentou como filha legítima do antigo sócio oculto. Ela trouxe consigo documentos que provavam sua ligação com a empresa, mas, em vez de reivindicar o patrimônio, propôs uma aliança. Quero construir algo novo, Lucas. Não quero vingança. Quero justiça e crescimento para todos. Aquilo me pegou de surpresa, mas também abriu portas para uma nova era, baseada não em segredos e chantagens, mas em confiança e transparência. Naquele momento, percebi que, mesmo em meio às maiores crises, a vida sempre pode nos surpreender com novas chances. E que, no fim das contas, o verdadeiro legado de uma família não é o dinheiro ou o poder, mas a coragem de recomeçar e de perdoar. Se você acompanhou essa história até aqui, já deixa seu like, compartilha com quem precisa de inspiração e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Porque no fim, todo mundo tem um segredo, e toda família, por mais poderosa que seja, pode renascer das próprias cinzas.